Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha só, eu quero te animar muito aí para o nosso retiro, na verdade nosso day camp, né? Um dia só. E para a gente ter todos os benefícios que a gente negociou lá, a gente precisa de pelo menos 30 pessoas. Então vai ser muito bom se a gente conseguir levar 30 pessoas ou mais. Tem até uma piscina climatizada, tem pesca esportiva, tem um monte de coisa lá pra gente brincar com as crianças, passeio de trenzinho, tem quadra, eu acho que tem uma quadra de areia também, de vôlei de areia. Tem muita coisa legal lá pra gente curtir, tá bom? Tô até olhando aqui tudo que tem. Inclusive tem monitoria também, se a gente tiver esse número, a gente pode ter monitores para as crianças nesse dia. Então tudo depende do quanto de pessoas a gente levar. Mas eu quero te convidar para Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Uma outra coisa, a gente negociou com um terreno aqui na frente, um pouquinho mais para cima aqui, um estacionamento para a igreja. Então você pode deixar seu carro lá, a gente está abrindo às 8h30 da manhã, vai ficar até às 13 horas, que é o horário que normalmente a gente fecha tudo aqui. E a gente assumiu um compromisso como igreja de R$700 por mês. Então, se você puder, você especialmente que tem carro, puder incrementar um pouquinho a sua oferta, vai ser bom. Porque a gente assumiu esse compromisso enquanto igreja de R$700 por mês para a gente poder usar. Vai caber lá uns 15 carros ou um pouco mais para a gente estacionar aí aos domingos, tá bom? Então, hoje a gente deu uma limpada, que estava bem sujo lá, e já deu uma melhoradinha na cara para a gente poder deixar os nossos carros mais seguros. Lucas capítulo 4, gente, versículo 14 em diante eu vou ler. Eu vou projetar aqui para vocês o texto. A palavra de Deus diz assim: Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito. Por que ele voltou para Galileia? Porque o texto imediatamente anterior foi a tentação de Jesus. Ele teria sido levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Alguns estudiosos vão dizer que essa tentação se deu no deserto, na região perto de Jericó. Quando eu estive em Israel, tem lá uma placa, Monte da Tentação. Seria um dos lugares, ou seria o lugar onde Jesus ficou e foi tentado pelo inimigo. Bom, então ele volta para Galileia. Galileia é a região onde Jesus viveu, é o norte de Israel, né? A região toda onde está o mar da Galileia ali no meio e várias cidades em volta. Então ele volta para Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama, já estava repercutindo o nome dele. E ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. As sinagogas eram espaços de culto, de ensino bíblico, de oração, mas também de reuniões comunitárias. Então, nos bairros, nas cidades, sempre tinham sinagogas. Talvez seja parecido com o que a gente tem aqui como espaço de culto. E Jesus frequentava essas sinagogas, então, e ensinava, ali especialmente na região onde ele morava, todos o elogiavam. Então ele foi para Nazaré. Nazaré era a cidade onde ele havia sido criado. E no dia do sábado, como era costume, ele entra na sinagoga e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Nessa época, a gente não tinha o texto bíblico todo compilado. Eram livros, pergaminhos, livro por livro, normalmente alguns em papiro, outros ainda nem em papiro, em couro de animal mesmo escrito. Era uma coisa muito preciosa, muito cara. Então as pessoas não tinham os livros bíblicos para elas. Havia nas sinagogas os livros onde as pessoas podiam acessar para ler e estudar. Mas era muito caro ter a Bíblia. Por isso valorize a Bíblia que você tem, porque isso demorou muito para ser produzido dessa forma e chegar na nossa mão no nosso idioma. Esses dias eu estava ensinando na escola e aí algum aluno me perguntou, uma criança falou assim: se o Brasil nem existia na época de Jesus, como é que eles falavam português? Eu falei, então, mas quem disse que Jesus falava português? Quem disse que Jesus falava português? Então, até o processo de tradução da Bíblia é uma bênção, porque não está traduzido ainda em todos os idiomas
mas no nosso está. Bom, então ele vai para Nazaré e ele lê, foi entregue o livro do profeta Isaías, ele abriu e encontrou o texto de Isaías 61, onde diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Senhor, a gente crê na tua palavra, no poder que há nela, que há no teu nome, Jesus, e na ação do teu Espírito Santo, e nós pedimos que o Senhor fale conosco mais essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito importante, um momento muito importante, porque é o início do ministério de Jesus. Jesus acaba de ser batizado, vive o momento, o período daquele jejum prolongado no deserto, das tentações que ele sofre, e agora, né, nesse momento, na sinagoga de Nazaré, na sinagoga perto da sua casa, na sinagoga da cidade onde ele foi criado, onde ele provavelmente viveu até os 30 anos, ele faz uma leitura do profeta Isaías quase que como uma declaração de missão. Ele faz uma leitura do profeta Isaías dizendo: sou eu, e é isso que eu vou fazer. Isaías está falando de mim. Isso que vocês leram no profeta Isaías, Isaías está há cerca de 600 anos antes de Jesus. Então aquilo que foi profetizado, que foi escrito e que vem sido estudado e lido no profeta Isaías, agora ganha concretude, ganha encarnação, ganha presença. E é exatamente isso que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Para que ele me ungiu? Para que Deus me escolheu? Para que Deus me enviou? Para que Deus me separou, né? Essa coisa do ungido, do separado por Deus. Para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É claro aqui no Evangelho de Lucas esse olhar de Jesus para os mais pobres e mais necessitados. Não é que Jesus não tivesse um jantar com Zaqueu, por exemplo, que estava longe de ser pobre. Não é que Jesus não pudesse e não interveio na história de um centurião que tinha lá o seu servo doente e ele curou o centurião. Era um chefe, uma espécie de general romano. Não é que Jesus, em alguns momentos, não estivesse com alguns doutores da lei, pessoas importantes como Nicodemos. Mas há um viés muito claro no ministério de Jesus voltado às pessoas menos valorizadas da sociedade e mais necessitadas. Que, se a gente for usar uma palavra que cobre isso, são os pobres. E ele diz: eu quero dar boa notícia aos pobres. Eu quero dizer aos pobres que Deus se importa com eles. Eu quero dizer aos pobres que, se eles estão excluídos e menosprezados pelas pessoas do mundo, eu quero dizer a eles que por Deus não. Eu quero dar recuperação de vista aos cegos. E essa recuperação de vista pode ser vista em várias perspectivas. Há uma perspectiva de que, de fato, haviam muitas doenças oculares no mundo sem recursos médicos, no mundo cheio de deserto, cheio de poeira, com difícil higiene. Haja vista que Jesus cura cego. Mas com certeza também há cegueiras ideológicas, há cegueiras espirituais, da qual, penso eu, o Evangelho pode e deve nos curar. E, aliás, sobre cegueiras
espirituais e ideológicas. Eu acabei de voltar da Colômbia, eu e Diego, vocês sabem disso, aliás, obrigado pelo apoio, alguns irmãos ofertaram. A nossa igreja investiu também R$ 1.000 de um fundo de campanha missionária que a gente fez para que essa missão pudesse, né, ter aí os seus custos pagos, e graças a Deus a gente teve essa cobertura dos custos do trabalho que a gente foi fazer lá. E uma das coisas mais tristes de ver e de perceber são, por exemplo, cegueiras ideológicas. A gente trabalhou fundamentalmente com pessoas da Venezuela e a gente pôde ouvir de perto o sofrimento daquelas pessoas diante de um sistema de governo, de um sistema econômico e de uma verdadeira ditadura. E uma das cegueiras ideológicas a que eu me refiro é que as pessoas que são de direita, às vezes radicais à direita, acham que uma ditadura de direita, tudo bem, desde que seja de direita. Por outro lado, as pessoas radicais à esquerda falam em democracia, mas quando a ditadura é de esquerda, também passam um pano porque é de esquerda. E isso, para mim, nada mais é do que cegueira ideológica. O problema não é o quanto ser de direita ou o quanto ser de esquerda, politicamente. A questão é o quanto uma ideologia ou outra pode nos cegar diante de uma realidade tão sofrida como a realidade do povo venezuelano que sofre com uma ditadura de esquerda. Que, segundo alguns que eu conversei lá, eles disseram, olha, quando era com o Hugo Chávez, era ruim, mas com o Maduro piorou mais. E eu falei, mas como é que vocês veem essas ameaças dos Estados Unidos? Eles disseram, a gente acha bom, porque a gente quer que tenha alguma intervenção, que aconteça alguma coisa. Porque o jeito que tá horrível. O jeito que tá inviável de se viver. E mais, pasmem vocês, eu não sei o quanto isso é verdade, mas foi o que eu escutei de venezuelanos, de missionários venezuelanos, eles disseram, há muitas igrejas e muitos pastores que estão na folha de pagamento do governo. Por isso, eles não se posicionam contra. Há muitas igrejas evangélicas na Venezuela, muitos pastores que estão na folha de pagamento do governo. E por isso não se posicionam contra. E ele falou que a resistência mais significativa em termos religiosos na Venezuela é da Igreja Católica. E que, por sua vez, é a igreja mais perseguida lá. Porque os padres, numa fase, né, que padre não está muito bem aqui no Brasil, mas os padres têm se posicionado muitas vezes contra o regime venezuelano, não aceitam os favores do governo para se calar e sofrem com isso. Então, essas ideologias, elas podem, de fato, cegar a gente. Porque algumas ideias batem com o que a gente pensa, mas quanto às pessoas, quanto aos necessitados, o salário mínimo na Venezuela hoje é $5. $5 é o salário mínimo venezuelano. Então não dá para achar que isso tudo está ok. É lógico que também a gente não tem poder de invadir a soberania de um país, e essa é a minha questão contra, né? Além de ser contra as guerras, eu sou contra a invasão do país alheio. Mas, de fato, não dá para a gente passar pano para a ditadura, não dá para a gente achar que é normal alguém se perdurar no poder há anos, não dá para a gente achar que é normal não ter eleições ou não ter eleições livres e legítimas. Não dá para a gente achar isso normal. A China voltou a perseguir pastores depois de um tempo de mais tranquilidade. Esses dias, 30 pastores foram presos lá na China, porque eles não queriam obedecer ao sistema do regime comunista e às regras todas do regime comunista. Eles estão vetando que igrejas façam transmissões em redes sociais,
para ter esse controle ali do que está sendo dito, do como está sendo dito, se porventura alguém está falando algo contra o regime. Isso é muito, muito triste. E para mim isso é um jeito de cegar pessoas. Cegar pessoas pela própria ditadura que cerceia as liberdades, e algumas pessoas se cegam ideologicamente, embarcando em certos discursos. Então, como é precioso a gente se encontrar com o Evangelho de Jesus e pedir a Ele: Senhor, me abra os olhos, eu quero ver. Eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Eu quero olhar para as pessoas a partir da criação como pessoas dignas do bem e de todo o bem que Deus dá. Pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus e que não tem que ficar mendigando comida, que não tem que ficar sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. O mínimo da dignidade humana precisa estar disponível para todos. Jesus também diz que ele veio proclamar liberdade aos presos. E também nos tempos de Jesus haviam muitos presos pelo Império Romano, talvez presos legítimos, outras vezes tantos outros presos ilegítimos, afinal Jesus foi um desses presos. Mas também é verdade que Jesus libertou pessoas de prisões demoníacas, de ações de demônios. É verdade que Jesus também trouxe libertação espiritual e traz libertação espiritual. Então, libertar os oprimidos pode ser a libertação de vários campos. Nós não podemos achar que a libertação é só espiritual, embora a libertação espiritual talvez pode ser a maior de todas que a gente precise, mas também existe a necessidade de libertação de opressão das mais diversas. Das opressões políticas, das opressões das ditaduras, das opressões econômicas, ou sei lá o quê. E Jesus diz: eu vim para libertar os oprimidos. E por fim, eu vim proclamar o ano da graça do Senhor. E aí para mim também tem esse duplo sentido, porque de um lado Jesus está inaugurando uma nova aliança. Jesus está inaugurando o Novo Testamento, o período da graça de Deus. Mas, por outro lado, o sentido aqui do ano da graça do Senhor também tinha um sentido material do ano do jubileu. Você sabia que quando Israel foi dividido em tribos, se instaurou ali na região de Canaã, foram separados os territórios para os clãs, para as famílias. E as famílias tinham liberdade de plantar, de colher, de negociar, às vezes de vender as propriedades. Mas a cada 50 anos precisava ter uma reforma agrária em todo o país em que as propriedades voltavam para as famílias de origem. Era um jeito para que todas as famílias tivessem um pedaço de terra para plantar, para colher, para criar os seus animais. Era um jeito para que todas as famílias e ninguém padecesse de necessidade. Esse era o jeito do Israel antigo. Esse é o jeito que está proclamado no Antigo Testamento. A cada 50 anos, uma reforma geral, chamado Ano do Jubileu, para que as famílias que tivessem perdido, porventura, seus terrenos, suas propriedades, pudessem reaver. E esse era o sistema que repartia, que não permitia que uma família tivesse latifúndio por muito tempo, nem que outra família não tivesse nada. Repartia-se. Você sabia que no Israel antigo também era proibido colher frutos que caíam no chão? Que a lei, você vai ver isso no livro de Ruth, lá com Boaz, a lei dizia que os proprietários deveriam colher tudo que tivesse na raiz ou nas árvores, mas o que caísse no chão tinha que ser deixado para os pobres que passassem. Eles não podiam colher o que caísse. Na lei também dizia que você, podendo passar por qualquer propriedade, você poderia comer qualquer coisa que estivesse nas propriedades, você só não poderia levar embora. Então, se você passa numa plantação de milho, se você passa numa plantação de maçã, se você passasse numa plantação de laranja em Israel, você poderia colher
e comer ali, sendo de quem fosse. Era a prerrogativa da lei, você pegar e você comer. Você não podia só levar embora. Então, eram coisas que a própria palavra de Deus estabeleceu para que todas as pessoas pudessem viver com dignidade, para que todas as pessoas pudessem achar o que comer, ter uma vida digna. E Jesus diz, olha, é esse tempo que eu vim inaugurar. É isso que eu vim trazer. Hoje se cumpriu essa escritura. E Orlando Costas, um teólogo latino-americano, diz que a missão da igreja é atualizar e repetir aquilo que Jesus fez. Então a missão da igreja é a gente copiar o que Jesus fez dentro do contexto dos nossos dias, dentro das nossas possibilidades, dentro da realidade em que a gente vive. E aí a nossa experiência com a Venezuela foi de tentar fazer isso, mas eu sei que isso não tem a ver só com ir para a Colômbia ou ir para outro lugar, mas tem a ver com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de ser igreja, e aí sim, o nosso jeito de ser igreja tem que ser envolvido na missão desse ser igreja. E aí eu quero compartilhar um pouco da Prêmio Nobel da Paz desse ano, que é justamente uma venezuelana, Maria Corina Machado. Ela é a principal líder da oposição. Engraçado que eu não sabia que ela era candidata ao Prêmio Nobel da Paz. E conversando com os missionários, um deles também me disse, o Hugo, ele falou que a única voz mais relevante na Venezuela de oposição interna era Maria Corina. E ela é a líder de oposição, ela é fundadora de um movimento de democracia e liberdade econômica, foi perseguida, impedida de concorrer às eleições e tornou-se esse símbolo de resistência, por isso é Prêmio Nobel da Paz. Ela está na Venezuela, ou pelo menos ela diz que está na Venezuela, mas ela está escondida por conta da perseguição e há uma declaração recente dela que ela disse que tem 2 anos que ela não encontra os filhos, por exemplo, por conta dela estar escondida. Ela é de uma família rica, mas mesmo assim ela não tem conseguido, ou pelo menos, aliás, tem conseguido, né, para ser Prêmio Nobel da Paz, acho que ela já construiu muita coisa lá, mas ainda assim não consegue ter a liberdade dela por conta da perseguição política da ditadura atual. Então eu não conheço a fundo a Maria Corina, nem posso dizer os detalhes, mas eu acho que se ela é Prêmio Nobel da Paz, se ela é reconhecida como uma resistência relevante a uma ditadura, deve ser uma pessoa para quem a gente deve, de alguma forma, se espelhar ou admirar. No mundo que a gente fala, né, que de tantos influencers, no mundo que tem tantas pessoas não relevantes, mas que ficam famosas por tantas besteiras e dancinhas no TikTok, no mundo em que a gente fala que falta referências, então está aqui uma opção e uma referência para quem a gente olhar nesse aspecto. E aí, enquanto ela luta para a liberdade dentro da Venezuela, milhões de compatriotas lutam pela sobrevivência fora. E aí esse é o ponto, e isso foi o que a gente mais encontrou em Cúcuta. Né? Ela é uma mulher rica, e que está fazendo frente ali bravamente. Lógico que ela poderia já ter saído do país, mas ela está fazendo uma luta ali interna. Mas muita gente desistiu dessa luta interna porque simplesmente precisam sobreviver, precisam comer, precisam do mínimo, e às vezes lá, infelizmente, não encontram esse mínimo. Então, essa viagem foi uma experiência significativa nesse aspecto, onde a gente ficou lá em Cúcuta, que é essa fronteira com a Venezuela, né, Colômbia, mas é fronteira com a Venezuela. A situação que a gente encontrou lá dos imigrantes, realmente de fome, de falta de emprego, de famílias caminhando na beira da estrada. Eu falei disso aqui semana passada rapidinho. O que mais me tocou era uma família que estava caminhando há 4 dias com 2 crianças. Eram 2 mulheres e 2 crianças, uma criança de mais ou menos 6 anos, outra de 8 ou 9 anos, caminhando há 4 dias. E elas iam caminhar muito mais, porque eles queriam chegar numa cidade maior na Colômbia
para tentar uma melhor condição de vida. As pessoas saem caminhando porque elas não têm dinheiro para comprar uma passagem. Elas não têm dinheiro para pegar um ônibus. E elas vão caminhando na beira da estrada e a gente foi, e em algumas oportunidades, atender esses caminhantes, levar um café, levar um lanche, um kit de escova de dente, de creme dental, de sabonete, porque na beira do caminho tem alguns lugares e algumas ONGs que também abrem espaço para eles tomarem banho, para eles tomarem água, para descansar um pouquinho dessa jornada na beira da estrada, caminhando de uma cidade para o outro, de um país para o outro, né? E aí a gente fez isso, a gente levou comida, roupa, levamos chinelo, atendimento para elas e aqui nas fotos a gente vai mostrar mais. Aqui o Diego Deglier, esse de barba, é o nosso missionário que estava lá há 4, 5 anos já. Então é um brasileiro do Rio de Janeiro. E o Henrique Davanço, que é um outro missionário. O Henrique Davanço aí do meio foi missionário na Albânia por 15 anos. Pegou também o final do comunismo no leste europeu, na Albânia, e foi missionário lá por 15 anos. Aqui era uma congregação no bairro La Parada, é o último bairro antes da Venezuela. Aqui a gente estava mais ou menos a 5 quilômetros da ponte com a Venezuela. E aí esse bairro é praticamente um bairro de venezuelanos, que já estão estabelecidos por lá, né, a maioria das pessoas. E aí a gente estava ministrando a palavra para os adultos na calçada, é uma congregação, mas se reúne, ainda não tem lugar. O Diego estava me traduzindo. Aqui, essas fotos, numa das fotos a gente estava limpando uma área perto da casa da missão que a gente apoiou. Aqui nessa foto eu estava entregando o café da manhã. Nessa casa da missão, a gente como igrejas brasileiras, apoia uma casa chamada Casa de la Misión, que é uma casa que dá apoio muito parecido com o nosso modelo de Cristolândia aqui em São Paulo, né? Porque dá café da manhã, oferece banho, uso de banheiro, atendimento médico, remédios um pouco, o básico que tem ali. E essa casa funciona todos os dias dessa forma. Também funciona como um centro de treinamento missionário. O pastor treina missionários mais jovens. E também uma igreja que se reúne lá aos domingos, que está sendo plantada. A foto de baixo, a gente está na beira da estrada entregando os kits de higiene. Essas 3 pessoas aqui estavam caminhando. Eles falaram que eles queriam ir para o Equador. Então eles tinham saído da Venezuela caminhando e iam atravessar pela Bolívia para chegar no Equador, porque eles têm família no Equador e estavam indo para lá em busca de uma condição melhor. Eles vieram de Caracas, da capital da Venezuela. Aqui, mais uma vez, né, a gente estava descendo de ônibus pela estrada e encontrando esses caminhantes, e aí a gente oferecendo ali um lanche, uma palavra, uma oração, um chinelo e essas coisas que a gente levou. Aqui foi a equipe que foi, né, que são todos brasileiros. Aliás, fora o Samuel, tem um aqui que é colombiano. E aí a gente estava preparando esses kits que a gente levou para levar para as pessoas. Aqui é um grupo de missionários venezuelanos e brasileiros, né, na cidade de Pamplona. A gente também tem uma congregação lá, que a gente visitou. Aqui é uma outra congregação batista aqui. A gente fez o trabalho com crianças, especialmente nessa cidade, né, também praticamente todos venezuelanos. Onde a gente foi? Irmãos, tem 4 milhões de venezuelanos na Colômbia. 4 milhões. É 4% do país. A Colômbia tem 40 milhões de habitantes, tem 4 milhões de venezuelanos. 10% do país é venezuelano hoje. E tem uns bairros que a gente foi, são bairros praticamente de venezuelanos. E aqui era uma outra congregação. Aqui é na Casa de la Misión, onde o Diego, tá vendo? Ó? Até o Diego virou músico lá, gente. Tocando violão. E aqui, nas outras 2 fotos, o Diego sentado aqui com o pastor Jesus e as crianças. Aqui era uma favela que a gente foi, que era uma outra congregação, também venezuelana. Nesse dia me cortou o coração, porque uma dessas crianças aqui tinha caído pouco tempo antes da gente chegar e deslocou o ombro. Ele estava com o ombrinho deslocado e me pareceu que eles não tinham acesso de atendimento médico. Aí eu vi que a mãe chegou à noite, a gente estava no culto, pegou a criança e levou,
e depois a criança voltou com a imobilização. E aí eu falei, a senhora encontrou o médico, levou ele ao médico? Aí ele falou, não, eu levei, tipo, uma espécie de massagista, alguma pessoa ali que fazia alguns atendimentos e colocou o ombro do menino no lugar, ou em tese colocou, porque não fez raio-x nem nada, né? Mas em tese colocou e o menino voltou com a imobilização, e aí ia ficar assim, ela falou, se amanhã não der jeito, a gente procura um médico. E isso me cortou o coração, porque é lógico que a gente encontra necessidades aqui, a gente tem uma série de favelas aqui no nosso país e aqui no nosso bairro, talvez. Mas o ponto é que quando você é estrangeiro, às vezes você não tem condição do mínimo. Você não tem, lá não tem um SUS. Eu lembro que a gente passando por uma praça, estava tendo campanha de vacinação. E eu falei, que legal, campanha de vacinação. E aí um dos missionários venezuelanos falou, mas é uma pena que a gente não pode tomar, porque é só para quem é colombiano. Então, eles não têm, às vezes, o acesso do básico por serem estrangeiros, por estarem sem visto, por estarem ali, digamos, ilegais, por não terem documentação local. Então, às vezes, não tem o acesso do básico da educação, da saúde, porque o atendimento não é universalizado. Graças a Deus, no Brasil, tem gente que acha isso ruim, né? Que o Brasil é uma grande farra, mas é interessante, porque no Brasil, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, se chegar num atendimento público, vai ser atendido. Se chegar num pronto-socorro, vai ser atendido. Não tem essa de que não é nacional, não tem essa de que não tem documento. Se qualquer criança de qualquer nacionalidade chegar numa escola procurando vaga, vai ser matriculada. Com um mínimo básico documento, ela vai ser atendida porque esse direito no nosso país é universalizado. Então, que bom, porque a Bíblia fala que nós devemos tratar bem os estrangeiros, né? Porque o povo de Deus foi estrangeiro por muito tempo também. E aqui, num dia que a gente fez lá um esporte, era uma quadra pública, a gente brincou, jogou lá com os missionários e tal. Uma grande decepção, né? Brasileiros que não sabem jogar futebol, mas tudo bem. Né? Eles ficam numa expectativa, né? Quem sabe jogar bola, nossa, meu Deus do céu. Então, essa dor, ou talvez isso que eu quero repartir um pouco com vocês a respeito dessa crise, né, desses milhões de venezuelanos deslocados por crise humanitária, e eles buscam pão, trabalho, dignidade, eles vivem um verdadeiro exílio, né? Porque muitos deles não queriam sair do seu país. A Venezuela é banhada pelo Mar do Caribe, é um país que tem praias maravilhosas. Uma das nossas missionárias falou, nossa, a gente morava perto da praia, a praia é linda e tal, não sei o quê, mas a gente não conseguia trabalho, não conseguia condição mínima de vida, né? Então acabava tendo que se sentir obrigado a sair. Então, essas pessoas realmente são pobres, são pessoas oprimidas, né? Nessas condições aí terríveis. Então, para mim, eu celebrei o fato da Corina Machado, embora já até pouco tempo não conhecer a história dela, mas saber que ela é uma voz ali dentro, pelo menos, que ela luta por mudança e tal. Então, graças a Deus por pessoas, que Deus levanta pessoas assim ao longo da história. E também saber que a gente, assim como Neemias, né, lá atrás com Jerusalém, a gente pode ser um sinal mínimo de esperança, né? A gente ficou lá, uma viagem de 10 dias, a gente trabalhou lá por uma semana. Eu sei que a gente não mudou vida de ninguém com uma semana de serviço humanitário, mas poder fazer essa escuta das pessoas que estavam ali, poder repartir um pouco do que a gente levou, poder trazer para as igrejas do Brasil a importância de continuar investindo, porque o investimento que a gente faz lá como Junta de Missões Mundiais nessa casa é um investimento permanente, todo mês. É muito especial e muito importante. Encorajar, ajudar no sustento desses missionários que estão lá, para nós foi muito significativo. Então, entender que há esse movimento de Deus, de envio, de restauração de vidas, de apoiar estrangeiros, de apoiar pessoas necessitadas, e ver que a igreja faz esse movimento bonito, que há um movimento da igreja, inclusive da Convenção Batista da Venezuela, o pastor que estava lá foi enviado
pela Convenção Batista da Venezuela, tem um certo apoio da Convenção Batista da Colômbia e daqui do Brasil também, e também de uma igreja nos Estados Unidos. Então, saber que tem um movimento bonito de igreja do Senhor, tentando promover essa esperança para as pessoas, tentando oferecer alguma dignidade, algum apoio ali para as pessoas que estavam ali, foi muito significativo, muito abençoador. Então, o nosso papel como igreja, né? Lembrar que o Espírito do Senhor que estava sobre Jesus é o Espírito do Senhor que está sobre nós. Talvez em algum momento você se pergunte, né? Por que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho o Espírito Santo para eu falar em língua estranha? Pode ser. Será que eu tenho o Espírito Santo para eu profetizar? Pode ser. Será que eu tenho o Espírito Santo para ter dom de curar? Pode ser. Mas o fato é, o Espírito do Senhor está sobre nós e nós devemos levar esse Espírito do Senhor adiante. E no caso de Jesus, Jesus disse bem claro, o Espírito do Senhor está sobre mim porque eu estou aqui para pregar o Evangelho aos pobres. Eu estou aqui para libertar os oprimidos. Eu estou aqui para dar vista aos cegos. É para isso que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o Espírito do Senhor está sobre nós, sobre cada um de nós. E aí sim nós podemos levar consolo a quem sofre, e são vários tipos de sofrimento, né? São vários tipos de sofrimento. Ontem, esses dias, né? Não, ontem foi o velório, né, Val? Mas esses dias a Val perdeu a mamãe dela. É um outro momento, é um outro tipo de sofrimento. E cabe a nós o abraço, o consolo a quem sofre. Mas também promover justiça. Quem sabe a gente pode ser uma voz de direito, de justiça. Quem sabe a gente pode servir à mesa de quem tem fome, de quem tem sede. Uma das coisas mais significativas também dessa viagem, porque todos os dias os missionários lá faziam a nossa comida, né? O nosso almoço, a gente comia junto nessa casa. Mas foi muito legal um dia que nós, brasileiros, nos organizamos para servir os missionários. E aí fomos para a cozinha fazer o almoço para eles, um almoço brasileiro, vamos dizer assim, para ofertar a eles também o alimento que eles ofertavam a nós todo dia. Fora que a gente fazia o café da manhã das pessoas da rua ali também todos os dias, nesses dias que a gente estava. Então são experiências de serviço que são muito preciosas, são muito marcantes. E a paz que o mundo reconhece num prêmio, no caso, né, do Prêmio Nobel da Paz, nós reconhecemos no Evangelho. Não só como ausência de guerra, mas como presença de justiça e compaixão. A gente precisa lembrar que o nosso Senhor é o Príncipe da Paz. Um dos seus nomes, um dos seus títulos, é o Príncipe da Paz. E a gente deve proclamar essa paz de todas as formas que a gente puder. Bom, por fim, eu queria lembrar você, ou fazer você conhecer a Maria Corina, que representa essa resistência lá na Venezuela. Vale a pena você pesquisar um pouquinho a vida dela, saber um pouco mais. Vale a pena você orar pelos imigrantes venezuelanos e saber que eles representam uma dor aí do mundo. Não só eles, os deslocados, não só eles, não é só a Venezuela, um país em crise, não é só a Venezuela, uma ditadura, mas enfim, essa foi a experiência mais recente que me tocou de perto. E a igreja representa um serviço e uma esperança. Eu acho que sempre a igreja de Deus pode ser e deve ser essa voz de serviço e esperança diante do sofrimento humano. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, por um lado, nos compadecer de quem sofre e, de outro lado, ser grato a Deus por tudo que a gente tem. Porque um dos sentimentos que eu trouxe no domingo passado para as crianças aqui, que foi um domingo lindo, foi a gratidão das nossas crianças terem tanto. A gratidão pela a gente poder estar dando tanto para as nossas crianças. Todas as crianças aqui da igreja, todos os adolescentes são bem cuidados, são amados, são
protegidos por seus pais, por suas famílias, são bem assistidos. E o que eu encontrei eram crianças perambulando na beira da estrada. Então a gente alimentar no nosso coração essa gratidão a Deus, porque a gente está podendo dar isso para os nossos filhos, e alimentar no coração dos filhos a gratidão por essa realidade que eles não têm ideia. Né? Meu filho não tem ideia do que é sofrimento, meu filho não tem ideia do que é não atendimento, meu filho não tem ideia do que é querer comer alguma coisa e não poder tudo que ele quer. Ai, quero comer isso hoje, a gente vai no mercado e compra. Quero comer aquilo outro, a gente vai no lugar e compra. E tem tantas crianças por aí que não têm o mínimo, o básico, o mais elementar, o mais fundamental. Então a gente precisa agradecer a Deus por tudo que a gente está podendo dar para os nossos filhos. Glória a Deus, que bom. E inserir no coração deles esse sentimento de gratidão. Eu tenho tentado dizer para o meu, não é fácil ele entender com 4 anos e meio, mas entender, filho, você tem muito. Agradeça a Papai do Céu, você tem demais, a gente tem muito, a gente tem muita comida, a gente tem muita roupa, a gente tem muita coisa boa na nossa vida e que tanta gente não tem, tantas crianças não têm. Graças a Deus por isso. Mas a gente precisa ensiná-los também a repartir um pouco. Então vamos ficar atentos às oportunidades de levá-los, talvez, numa pequenina viagem missionária, talvez aqui mais pertinho, para a gente poder olhar essas realidades tão difíceis e mostrar para eles, né, o quanto eles podem ser parte de uma resposta de Deus para o mundo de crise, para o mundo de sofrimentos. Então, era isso que eu queria repartir um pouco mais. Tem mais coisas aí que a gente está postando no YouTube para vocês poderem ver também e acompanhar. E eu encorajo você a buscar viver experiências assim, né? Porque isso toca a gente. Eu tenho certeza que isso traz um elemento diferente para a nossa experiência espiritual, né? Traz um elemento diferente para a nossa gratidão a Deus, traz um elemento diferente para o nosso modo de ver o mundo, agrega algo na nossa vida que é muito precioso. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade e por ter visto isso, porque acho que isso ainda vai mexer comigo de várias outras formas ainda. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Deus, obrigado pela oportunidade de nós sermos uma igreja e que do nosso jeito, no nosso tamanho, na nossa condição, a gente poder estar abençoando o mundo. A gente poder ser em alguns momentos um sinal do teu reino, a gente poder abençoar de alguma forma pessoas que sofrem, a gente poder ser uma resposta para o sofrimento das pessoas, ser uma voz de esperança no meio de gente tão sofrida e às vezes sem esperança no mundo, Senhor. Nos ajude, Pai, usa cada um de nós para ser respostas do Senhor nesse mundo de dor. Muito obrigado por tanta abundância que a gente tem, tanto recurso, tanta bênção, os nossos empregos, a nossa condição financeira, a nossa casa, os nossos carros, o cuidado que a gente tem podido oferecer aos nossos filhos. Isso é uma bênção, Senhor. É motivo da nossa gratidão e louvor a Ti. Pai, mas nos ensina também a ser grata ao Senhor por tudo isso e a repartir com pessoas que não têm, que estão sem possibilidade. Eu encontrei pessoas muito inteligentes, muito capazes, mas que sem condição de uma vida digna nos seus países, Senhor. Obrigado pelo nosso país, apesar de todos os problemas. Obrigado porque temos liberdade, temos condição de vida, de trabalho. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.